Fala, Leão! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Érica e hoje nós vamos fazer a tiragem para maio de quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Leão. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já ative as notificações. No mês passado não teve vídeo, mas esse mês tem, nos próximos também. Então fiquem atentos, ativem aí as notificações, deixem o seu like para apoiar o meu trabalho. E vamos lá. Lembrando que essa é uma tiragem geral, não ressoa com todo mundo. Pegue aquilo que fizer sentido para você, o que não fizer, solta pro universo, tá? E vamos lá, entender as energias, as tendências, quais orientações nós temos aí da espiritualidade para o povo de Leão. Você também pode estar assistindo os vídeos dos seus outros signos fortes no mapa. Vamos lá. Tarô, o que nós temos para o povo de Leão? Boa sorte, Leão. E me contem nos comentários como ressoam essas mensagens. Leão, Sol, Lua, Vênus e Ascendente, por favor. Carta voou lá longe. Deixa eu pegar. O Hierofante. Leão. Rei de Espadas. Cavaleiro de Paus. Essa energia aqui é de um povo leonino que tem uma conexão já com o universo, uma conexão espiritual. E pode que nesse mês tem uma energia aqui, pode ser que vocês já estejam pensando em um projeto, em algo que vocês queiram criar. Sabe, quando você sente assim, eu não me encaixo em nenhuma tribo, eu não me encaixo em nenhum trabalho, eu não me encaixo nos meios que eu tô vivendo atualmente. Então, o que eu vou fazer? Criar o meu próprio meio, criar o meu próprio projeto, criar a minha própria empresa, né? Para alguns que trabalham aqui com a espiritualidade, pode estar recebendo alguns insights nesse mês sobre um projeto, algo que você tem que criar. Não necessariamente será algo, nossa, algo inovador, né? Algo extraordinário, algo que ninguém nunca viu na vida. Não, mas algo que faça sentido pro seu coração. Porque eu vejo aqui uma energia de leoninos que não se encaixam nos lugares onde frequentavam, onde trabalhavam, né? Cavaleiro de Paus, ele fala de uma pessoa que tá ali, ó, tocando o seu próprio tambor, tocando sua própria tribo, encontrando uma religião, uma prática espiritual, ou um projeto, pode ser um trabalho, né? Um trabalho físico também, que faça mais sentido para vocês. Não necessariamente você precisa estar conectado com a espiritualidade. Ah, eu trabalho com a espiritualidade. Não necessariamente. Mas você pode ser uma pessoa que busca ouvir muito a sua intuição, se conectar com planos mais elevados, né? Pra você entender, cara, pra que lado que eu tenho que ir realmente? Eu vejo o Leão aqui no mês de maio encontrando um novo propósito ou entendendo que até hoje já vivia realmente conectado com esse propósito. Só precisa começar a colocar em prática, porque percebam, 6 de ouros e 8 de ouros. O 6 de ouros, ele fala de dar e receber. Então, pode ser que vocês estão começando a intuir que vocês têm que dar alguma coisa para o mundo, servir alguma coisa para o mundo. Um novo projeto, uma nova ideia, um trabalho. Porque aqui, ó, o 8 de ouros, ele fala de trabalho. Ele fala de uma pessoa que está se aprimorando. Não necessariamente conectado com espiritualidade, tá? Para alguns pode ser, mas para muitos pode ser um trabalho que você vai resolver dar ao mundo. Uma nova ideia que você vai colocar no mundo, entendeu? E é a partir disso que vai vir o equilíbrio de vocês. Pode ser que Leão tava se sentindo muito desequilibrado, assim, ai,
sem propósito, não sei o que fazer, não tô me encaixando em lugar nenhum. E no mês de maio vocês percebem, cara, mas eu já tenho algo, tem algo que faz muito sentido pra mim, tem um projeto, algo que eu quero iniciar, que até hoje, por algum motivo, eu não comecei. Que motivo foi esse? Eu vejo que foi um motivo de falta de dedicação mental, talvez falta de espaço mental, falta de força mental, enfim, né? Mas esse rei de espadas, ele mostra Leão desenvolvendo melhor alguma ideia. O que acontece aqui, Leão? De repente, você pode ter uma ideia, um projeto, que você já tem a faca e o queijo na mão, só precisa aprimorar a ideia. Entrar num equilíbrio consigo mesmo aí pra você começar a colocar em prática. Olha que energia linda, nossa! Leão tá recebendo uma intuição. É isso que eu vejo. Leão tá recebendo uma intuição, um insight, que muitas vezes vocês podem achar que é viagem da cabeça de vocês e por isso vocês não colocam em prática. Mas o jogo tá dizendo, olha, se conecte, se reconecte com você mesmo. Porque uma intuição que você tá tendo, ela é muito certeira. É uma nova oportunidade de criar um novo projeto, uma nova ideia. Por exemplo, Leão sempre trabalhou em empresas que não gostava. E aí, de repente, Leão fala, cara, mas eu não concordo com isso. Eu preciso aprimorar minha própria ideia. Só que faltava um equilíbrio aqui. Tinha uma certa falta de equilíbrio. E no mês de maio você vai ter essa percepção de, não, eu preciso ter estratégia, ó. Eu posso aprimorar um trabalho, um dom, alguma coisa que eu tenho aqui e servir isso ao mundo, porque eu vou receber em troca. E aí, ó, tem até o mago aqui no fundo de deck, que é o seguinte, proteja sua energia, também tem 7 de paus, proteja sua energia, se blinde energeticamente, mentalmente, porque muitas vezes você pode pensar que algo não sai como você quer por causa de inveja das pessoas, por causa disso, daquilo. Não. Simplesmente se proteja. Se você tem conhecimento energético, use a seu favor. Se você não sabe como começar, você também pode clicar aqui no link que tem na descrição do vídeo, porque você consegue agendar um atendimento particular para entender qual o próximo passo, se você não tem clareza o suficiente para isso, tá? Mas o jogo, ele diz aqui, em maio, você vai iniciar, você vai estar aprimorando uma ideia, que é a ideia que vai te trazer sucesso, ó. Uma nova semente sendo plantada. Você comemorando. Você vai encerrar o seu mês comemorando um projeto que há muito tempo você não tinha força mental suficiente, clareza o suficiente, estratégia o suficiente, porque o rei de espadas, ele é um líder estratégico, ele é estratégico. Ele faz o que tem que ser feito, mas ele tá no seu desafio. Ele tá no seu desafio. A sua mente, você pode receber intuição, mas você não tem clareza mental suficiente para colocá-las em prática. E maio é o mês para você simplesmente colocar em prática. Para alguns aqui que cultuam a espiritualidade, tá falando assim, você vai cultuar a espiritualidade, você vai num terreiro, você vai num local da sua confiança e lá você vai ter uma confirmação. Leão, é isso mesmo que você tem que fazer. Olha só, sua mente sendo trabalhada aqui, ó. É isso aqui, é clareza mental. Essa é a carta que fala, clareza mental. Entendeu? Então é isso que tá te faltando. Só isso, Leão, só isso. Então busca essas respostas. Se você não consegue sozinho, busque alguém que te ajude. No caso, eu posso te ajudar. Se faz sentido pra você essa consulta, você pode começar por esse caminho, porque você já tá tendo uma intuição, só tá te faltando isso aqui, ó. Colocar a mão na massa, colocar a mão na terra e fazer essas sementes crescerem e prosperarem. Então, assim, pra mim já começou muito clara essa tiragem aqui. Tem algo que Leão tá recebendo os insights, tá recebendo a intuição, mas ainda falta materializar essa ideia, sabe? Quando você começa, eu vejo uma energia assim, Leão começou a sentir, cara, isso aqui não faz sentido pra mim, tô num lugar, tô numa situação que eu não me encaixo, e aí começa a receber uma intuição de um projeto que você tem que colocar no mundo.
mas você não sabe qual é o próximo passo. Talvez você já venha recebendo esses insights há muito tempo, entendeu? Para alguns pode ser um projeto espiritual, para quem trabalha com a espiritualidade aqui. Para outros, pode ser uma empresa, um negócio. Tem uma questão empreendedora aqui. Mas o que acontece também? Você pode ser uma pessoa que acabou perdendo o equilíbrio entre a racionalidade e a espiritualidade. Se você é um leonino que cultua a espiritualidade, porque às vezes se você tá aqui assistindo esse vídeo não é à toa, de repente você confia na espiritualidade mesmo. Mas o que acontece? Os processos da vida, do dia a dia, te fizeram perder um pouco dessa sua intuição, ficar muito na racionalidade, e aí de repente a racionalidade ela é bloqueada porque a espiritualidade tá falando, cara, ouve aqui, é isso que você tem que fazer, vai pra esse lado. O Hierofante aqui abrindo seu jogo, ele fala disso, vai pra espiritualidade, aí você se perde da racionalidade que tá no bloqueio aqui e não sabe como colocar em prática na vida real. E às vezes acaba achando que tá viajando demais, mas não tá. A sua intuição tá te mostrando um caminho. Uma semente, uma nova oportunidade, uma semente vai ser plantada no seu mês de maio. Se você conseguir agir, se você conseguir colocar a mão na massa, se você tiver um pensamento estratégico o suficiente. Vamos trazer mais clareza para isso, tá? Vamos esclarecer aqui. Já até senti uma energia aqui. Uma energia de trabalho em equipe, de alguém que pode te ajudar. Aqui eu vi um 3 de ouros aqui. Vamos trazer clareza do baralho cigano. Quais são as tendências aqui? O que esse Papa tá dizendo para Leão? O que esse Hierofante tá dizendo para Leão aqui? Leão. O Hierofante. A âncora, os livros e a casa. Energia linda, energia linda. Isso aqui é energia para uma pessoa que ela recebe intuição, que ela recebe recados espirituais. Ou se não recebe, tá começando a se conectar com essa energia agora. E não tá fácil entender essas intuições. Ou então você pode já vir de algum tempo, né? Já ter essa conexão. Mas o que acontece aqui? Quando se trata de usar a espiritualidade ao seu favor para encontrar uma estabilidade interna na vida, no trabalho, nos negócios, nos estudos, você pode ter uma dificuldade. Você pode ter uma dificuldade. E você é uma pessoa aqui que tem um propósito. Porque olha isso, o seu jogo ele vem abrindo com um arcano maior. Então tá falando de um propósito. Você tem um propósito. E esse propósito seja um propósito de comunicação. Porque alguns aqui são pessoas que escrevem muito bem, que são muito inteligentes, que cultuam realmente a espiritualidade. Mas pode ser que a força de ação é uma complicação, um desafio maior pra você, na verdade. E aí, o jogo tá dizendo assim, você tem um propósito, cara. Você tem que encontrar uma estabilidade através dessas intuições que você tá recebendo e colocar isso em prática. Tá? Dá uma clareza aqui. O que essa âncora, livros e casa tá dizendo aqui? Que estabilidade é essa? A nuvem.
Vocês estão muito viajantes, Leão, aqui. Vocês estão muito... Cara, vocês têm tanto potencial, vocês têm um propósito pra cumprir, vocês têm algo pra colocar no mundo, mas a mente de vocês tá atrapalhando. Porque quando a gente tá muito na intuição, recebe mensagens e tal, ok, é muito bom. A gente se sente conectado. Mas a gente começa a se desconectar e a se perder do que a gente quer mesmo. Começa a não fazer sentido quando isso não nos ajuda na vida real. E eu tô sentindo vocês bloqueados nessa energia. Tem alguns traumas também que atrapalham vocês aqui. Por exemplo, às vezes eu vejo um leão aqui que nesse mês você vai começar a tomar consciência. Se você alcançar essa clareza, ou se essa tiragem estiver fazendo sentido pra você, você vai entender o quê? Que você sempre teve conexão e tudo mais. Você sempre teve seu potencial, você sempre conheceu o seu propósito. Mas você nunca conseguiu viver esse propósito e levar ele pra algum lugar. E quando eu digo propósito, às vezes é um trabalho, um dom, algo que você quer muito fazer, que você sabe que é pro seu caminho, mas que você até hoje não colocou em prática. Por quê? Porque devido traumas do passado, situações, por exemplo, pode ter vindo de uma família que nunca teve recursos financeiros, estabilidade suficiente, você pode ter deixado os seus sonhos de lado. Então, você tendo propósitos, você tendo conexão espiritual suficiente, recados, intuições, você não consegue... Caramba, eu posso ensinar isso para as pessoas, eu já estudei tantos anos algumas coisas, tem coisas que eu estudei tantos anos que me ajudaram a mudar de vida, mas eu não consigo passar isso para as pessoas. Por quê? Falta de autoconfiança. Achar que não vai dar conta, então a mente sabota muito vocês. A mente aqui tá no desafio de vocês. A cruz. Então pode ser fardos que você carrega e que estão precisando dessa limpeza agora. Lembra que eu comecei o jogo? Eu comecei o jogo falando de vocês estando em lugares que vocês não se encaixam, seja morando com alguém, seja trabalhando, né? Vocês estão em lugares que não se encaixam, ou então, para alguns aqui, estão até em religiões que não se encaixam, ou em lugares espirituais, né, que não se encaixam, que não concordam, que não faz sentido. E vocês têm a autonomia para seguir, formar sua própria tribo, formar seu próprio caminho, e vocês não vão por algum motivo, por falta de estratégia, por falta de foco mesmo, né? Entendeu? Então no mês de maio é o mês para essa situação começar a se transformar. E se você tá assistindo até aqui, me conta nos comentários como isso ressoa pra você. Faz sentido? Porque é uma energia realmente muito energética, muito espiritual. Um aviso assim de... Caramba, Leão, esse mês você tem que entender que você já tem a faca e o queijo na mão pra viver o que você veio pra viver nesse mundo. Mas por medo, por trauma, por questões ocultas internas... Por questões internas, vocês às vezes estagnam um pouco, né? Mas eu vejo que esse mês é o momento de encontrar essa clareza, tá? Isso daqui é só um atentamento que tá sendo feito. Rei de espadas, vamos entender esse desafio aqui. O que tá desafiando vocês mentalmente aí? Se é algum trauma, o que é aqui? Trauma não, né? Crenças limitantes, às vezes, questões que vocês viveram há algum tempo. O que bloqueia, Leão, aqui? A raposa, o ramalhete. Mais uma, por favor. Qual é o desafio? A raposa, o buquê e a serpente. Raposa, buquê, serpente, urso no fundo de deck.
É exatamente... Não. Deixa eu entender isso melhor aqui. Na verdade, o que tá sendo o desafio de vocês aqui não é nem questão do passado, questão oculta, questões que vocês viveram, não. Não é questões de trauma, questões assim, não. É mais uma questão de amadurecimento. Simplesmente, você tá passando por um processo de amadurecimento. Seja um despertar espiritual para alguns aqui, tá? Não é para todos. Para alguns tem muito a ver com despertar espiritual, às vezes mediunidade aflorando, porque esse cavaleiro, ele me remete muito a uma pessoa que ela tá em busca de um propósito. Então, para alguns, isso tudo pode estar sendo uma confusão. Se você tá nesse grupo, se você se conecta com isso, o jogo tá dizendo, siga firme, porque esse é o seu propósito. Você tem propósito dentro disso. Você tem ancestralidade para honrar. Literalmente isso, ancestralidade para honrar para alguns aqui. Então não se assuste, porque você vai aprender muita coisa. Os livros saíram 2 vezes aqui, ó. Ó. Na mesa de vocês. Então vocês estão aprendendo. É um processo de aprendizado aqui para todos os leoninos que estão assistindo isso. Mas para alguns é um aprendizado mais espiritual, um desenvolvimento, né? Que dá uma confusão mesmo, mas que o jogo diz, é o propósito de vocês. Para outros que ainda não se conectam com a questão espiritual, deixa eu beber uma água. Para outros, é um amadurecimento de vida mesmo, tá? Para todos aqui é um amadurecimento de vida e isso assusta vocês. Por quê? Muitos leoninos aqui podem ter crescido com uma família, uma mãe muito super protetora, muito controladora, e agora que vocês estão tendo que seguir seu próprio caminho, ouvir sua própria intuição, encontrar suas próprias tribos aqui e formar o próprio negócio, o próprio projeto de vocês, tá sendo um desafio. Mas aqui, vocês precisam trabalhar nesse mês de maio a adaptação de vocês, né? Assim, se adaptar às situações e se dedicar, botar a mão na massa mesmo, porque vocês estão começando agora a construir uma estabilidade, independente da idade de vocês, de tudo que vocês já passaram. Às vezes algum leonino aqui passou por um processo de reconstrução, né? Como eu falei, sair de ambientes onde não se identificam mais, sair da casa dos pais, para alguns aqui. Eu não vejo finalizações. Ou seja, isso aqui não tá falando de uma pessoa que finalizou algo, não. É de alguém que tá iniciando sua própria jornada. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas vocês precisam estar abertos. Acabei de falar que não houve finalizações, mas para algum pequeno grupo pode ter sim, porque acabou de sair um caixão, navio aqui no fundo de deck. Então, talvez, não é uma finalização de uma relação com alguém, não, mas pode ser uma finalização de um ciclo interno, sabe? Vocês finalizaram um ciclo, encerraram uma fase e agora estão iniciando um processo mais individual de vocês. Vamos aqui entender quais novidades vão chegar aí, quais oportunidades vão chegar no mês de maio, né? De Leão. E tudo isso que eu tô falando aqui são coisas que elas podem vir à tona no mês de maio, porque essa tiragem é pra maio, então elas vão vir à tona no mês de maio. Mas talvez vocês não entendam com total clareza ainda, tá? Porque mesmo sendo pra um mês, pode ser algo que vai vir à tona naquele mês, mas é um processo longo. Ou é algo que já vem com você há algum tempo, que você já vem sentindo, mas no mês de maio pode vir a ficar mais forte, mais intenso. Então é legal também vocês salvarem esse vídeo pra me contarem... Pra assistirem, pra voltarem e assistirem no decorrer do mês, tá? E me contarem também como tá ressoando, que eu gosto muito de saber.
Vamos entender quais oportunidades podem chegar pra vocês. Cavaleiro de Paus. A carta, ela já é a carta da carta do envelope. Ela fala de muitas coisas, ela fala de mistérios, então fala assim, só interpretando essa primeira, daqui a pouco eu vou tirar outras, mas eu achei muito interessante, porque ela tá falando assim, cara, é um mistério, você tem que se jogar no mistério esse mês. A maior novidade que vai ter pra você é à medida que você vai se jogando no desconhecido, coisas que você não sabe o que vai dar, mas você se joga porque você ouviu uma intuição. E é isso que importa. E aí você faz, e aí você convida alguém, você é convidado. Sabe, ela tem essa movimentação aqui de... Você tá iniciando seus próprios projetos aqui, Cavaleiro de Paus. Montando sua própria tribo, iniciando seus projetos, né? Então aqui, você pode ser convidado, pode fazer convites importantes. Ou seja, muitas possibilidades em suas mãos. E é muito mais fácil, eita, agora pulou, foi o caixão e o navio. E eu não falei que o caixão e o navio tinha aparecido por aqui? O caixão e o navio. Então, para alguns, ainda não houve despedidas, né? Às vezes você tem um relacionamento, ou então você tá num templo espiritual, ou você tá num emprego, pode ter a ver com isso também. E você pensa, cara, quer saber? Vou montar minha própria empresa. Vou seguir um caminho mais autônomo na espiritualidade, mais livre. Ou vou encerrar essa relação e vou criar minha própria vida. Então, Leão tem que estar aberto ao mistério esse mês. Esse é o segredo. Esteja aberto ao mistério da vida, porque isso pode te surpreender. Porque eu não falei que o que faltava na sua vida era agir? Você já tem intuições. Você, né, só falta uma firmeza mental. Cara, é isso que eu quero. Eu tenho um propósito muito maior. Eu tô preso aqui nessa relação, nessa situação, nesse emprego, nesse templo espiritual, nessa, né? Eu tenho um dom espiritual, mas por falta de validação eu acho que nunca posso colocá-lo em prática. Então isso acabou pra você, Leão, no mês de maio. Tá? Energia intensa aqui. Vamos do tarô Zen de Osho pra complementar aqui, se tiver algo mais pra dizer. Tarô, é o momento. O Hierofante aqui. Leão, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Abundância. Axé demais. Abundância e a culpa. Então, lembra que eu falei que vocês estão carregando fardos? Fardos no sentido assim... Às vezes veio de uma família que nunca teve muitos recursos, aí agora que pode alcançar a abundância, tá se sentindo culpado. E aí fica ali preso, sendo que você só precisa colocar a mão na massa pra ver o quanto de prosperidade pode surgir na sua vida. Ou então, você descobrir um dom, um potencial espiritual, uma intuição, alguma coisa aí que você tá recebendo, e aí, ah não, mas pra eu colocar isso em prática eu vou ter que me despedir de certas pessoas, de certas relações, de certo templo espiritual. Não, aí a abundância, ela tá ali do seu lado te esperando, e por culpa você não vai. Leão, acabou isso no mês de maio. É momento de você se unir, de você fluir e se unir com pessoas que estão na mesma busca que você. Não se sinta culpado por transformar os seus caminhos, por finalizar. Nossa Senhora! O universo tá te dando respostas, o universo tá te chamando pra fazer algo específico. De repente você já até sabe o que é esse algo que eu tô falando aqui. Mas por medo, por culpa, ai, mas eu vou ter que finalizar essa relação, e como que essa pessoa vai se sentir? Ok, mas como que você tá se sentindo sem propósito nessa situação? E o que eu vejo aqui é que não tem nada que te prende, apenas você mesmo.
que se adaptou tanto a uma situação que até então era confortável, que agora tá se sentindo culpado, tá achando que energias negativas podem te afetar, porque também teve uma energia aqui de uma necessidade de se proteger e ir. Então não pense que, ai, mas e se eu fazer isso? O que essa pessoa vai achar? Para alguns aqui, por exemplo, se você tá num templo espiritual, quer sair, ai, mas eu vou sair, vou seguir outro caminho, mas e se alguém me atacar energeticamente? Tem pra alguns isso aqui, tá, gente? Eu não gosto muito de falar essas coisas não, mas pra alguns tem isso aqui. E o jogo tá dizendo, só você tá se sentindo culpado, só você. De encerrar essa relação, de pedir demissão desse emprego. Só você, porque as pessoas, elas não estão nem aí. Cada um tá ligado só com os seus próprios processos. Vamos entender o bloqueio aqui. Complemento. Deixando ir. Ou seja, a sua dificuldade tá sendo deixar uma pessoa ir, uma situação ir. Deixa ir, Leão, deixa ir. Deixe ir. Tá? Deixe ir. Ó, os amantes no fundo de deck. Pode ser uma relação pra alguns, tá? Se você tá numa relação que não tá fluindo, a sua estabilidade ela vai ser criada sozinha. Mas analisa aí na sua vida, porque pra alguns pode ser assim, eu quero sair de casa e quero morar com uma pessoa que eu amo, mas eu vou ter que deixar minha família. Nesse caso, a sua culpa tá sendo em relação à família, e você precisa deixar ir pra ir construir essa vida com alguém. Ou então uma relação faliu e você encontrou outra pessoa e você tá se sentindo culpado. Fica ali atrás daquela relação do passado, sendo que já tem uma nova te esperando. Então analisa aí na sua vida. O universo, a espiritualidade já tá te dando as respostas, só falta você ouvir com atenção e pegar. Condicionamento. É a carta que fala isso, que você tá se encaixando aqui, ó. Um leão no meio das ovelhas, vivendo como ovelha, sendo que você é um leão. Literalmente, você é um leão. O que você tá fazendo no meio dessas ovelhas? Literalmente, hein, leão? Literalmente. Tive que rir. Concessão, relâmpago, esquizofrenia. Exatamente, tem colheitas pra você fazer na sua vida, tem uma vida abundante pra você viver, leão. E você tá se enquadrando em situações, seja qual situação for essa, que não é pra você, você tem um propósito muito maior. Tá bom, leão? É isso que temos pra você hoje. Não vou nem completar não, porque já deu pra entender o recado. Me conta nos comentários como ressoou. Se necessário, se você sentir no coração, assista os outros vídeos dos signos que você tem forte no mapa, tá? Sol, Lua, Vênus e Ascendente. E se você quiser mais clareza ainda, clica no link da bio, vai no meu Instagram, no link da descrição, que lá tem pra você agendar até o dia 10, que é o dia que tá aberta a agenda, tá? Pra você agendar uma consulta particular, pra você tomar essas atitudes de uma vez por todas, com a minha ajuda, tá bom? Beijos e até a próxima!